alimentos que são prejudiciais para os nossos rins. Vamos entender um pouquinho mais a função renal e o porquê que esse grupo alimentar que a gente trouxe ele é tão maléfico para os nossos rins. Solta a vinheta aí, vamos entender um pouquinho mais. Salve, salve pessoal, bem-vindo ao nosso canal, trazendo mais um conteúdo rápido, simples e objetivo. Vamos entender um pouquinho mais quais são os principais alimentos, né? O grupo alimentares ali, é difícil a gente citar exatamente um. Acho que quando a gente fala de grupo alimentar vai ficar mais fácil a compreensão. E o porquê que eles são tão maléficos assim para nossos rins, beleza? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender, pessoal, qual que é a função dos nossos rins, né? Qual que é a função renal? Justamente ela trabalha para filtrar o nosso sangue e eliminar algumas toxinas, como ureia e creatinina. E além disso, né, ela faz todo o equilíbrio de água no nosso organismo, além também de ajudar a produzir alguns hormônios, como a vitamina D e a eritropoetina, que é extremamente importante para a função renal. Bom, pessoal, já que a gente entendeu qual que é a principal função renal, a gente listou aqui alguns grupos alimentares que de fato são prejudiciais para os nossos rins, né? E vale ressaltar, por isso que é sempre bacana a gente ter um consumo de água adequado e uma alimentação minimamente saudável ali, para a gente não sobrecarregar coitadinho dos nossos rins, né? Mas vamos entender um pouquinho mais isso aí. Bom, como a gente sempre fala aqui no canal, e não tem como não deixar de citar, um dos principais alimentos aí que de fato prejudicam a nossa saúde renal são os alimentos ultraprocessados, né? Esses de indústria como salsicha, uma lasanha pronta, miojo. Justamente porque assim, como a gente falou lá atrás, né? A função dos rins é filtrar o nosso sangue e eliminar toxinas, né? A gente sobrecarrega eles com esses alimentos. Por quê? Porque esses alimentos são repletos de sódio, nitrato, e além de algumas coisas que fica até difícil falar o nome, que são conservantes químicos, né? Então, como a função do rim justamente é filtrar, ele fica muito sobrecarregado com esse tipo de alimentação, né? Então, outro grupo de alimento que a gente trouxe aqui, que a gente sempre fala muito aqui no canal, são os refrigerantes, né? Óbvio que o refrigerante normal é uma bomba de açúcar, né? Ajuda aí a pessoa a desenvolver pré-diabetes, diabetes, mas mesmo o refrigerante zero, eles têm um composto químico que chama fosfato. E qual que é o problema também desse fosfato, né? Esse fosfato ele ajuda a começar a desenvolver pequenas pedras nos rins, né? Óbvio que assim, se de vez em quando você tomar, uma vez ou outra, ok. Mas o consumo de fato diário, rotineiro, todo dia, várias pessoas tomam várias vezes ao dia, né? Esse composto químico ajuda e contribui para desenvolver pedra nos rins. Então vamos tomar um pouquinho de cuidado com ele, né? O outro grupo de alimentos que a gente trouxe aqui também, que é extremamente maléfico para o rim, é o consumo em excesso do açúcar. Ele dificulta, né? Ele vai atrapalhando os vasos sanguíneos que a gente tem no rim. E além disso, ele também vai prejudicar essa filtração da proteína que passa pelo rim também. Então vamos tomar um pouquinho de cuidado também com o açúcar excesso, como a gente falou, o outro grupo alimentar refrigerante, sucos de caixinha ali também, que estão repletos de açúcar, vamos tomar um pouquinho de cuidado nesse consumo, tá? E o outro grupo alimentar aqui, como o quarto e último grupo alimentar que a gente pode citar, e também a gente não para de falar aqui no canal, mas de fato ele é prejudicial para os rins, né? São os fast foods no geral, justamente mesmo como os ultraprocessados, porque grande parte daqueles molhos que tem, e não estou falando que deixa de ser gostoso, né? Estou sendo hipócrita se a gente falar que não é. Mas de fato eles são repletos de sódio e nitratos que vem naquele primeiro grupo como os ultraprocessados, né? Então esses molhos que as redes de fast food usam, que realmente são extremamente palatáveis, mas também é uma bomba de sódio e nitrato, então assim, também sobrecarrega a função renal, né? Se a gente quiser deixar nosso rim ali mais bonitinho, trabalhando bem e não sobrecarregar o rim, é bacana a gente evitar também esses fast foods, né? Bom, pessoal, é isso, né? Alguns grupos alimentares ali, uma visão um pouco mais macro, de fato, que são prejudiciais para os rins e o porquê que é prejudicial, né? Acho que antes de tudo a gente falar se é bom ou se é ruim, a gente tem que entender o porquê das coisas, né? Isso faz sentido, isso não faz sentido. Bom, esse foi mais um episódio. Se você gostou desse conteúdo, não deixa de curtir, comentar. E se você lembra de alguém que consome muitos alimentos, você quer que essa pessoa tenha uma saúde renal um pouco melhor, deixa de encaminhar esse vídeo, beleza? Valeu e até a próxima.